observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam. O que diz aqui é o seguinte: evidências crescentes de que abelhas manejadas e introduzidas têm impactos negativos sobre as abelhas selvagens. Uma revisão atualizada. É isso que diz esse artigo, que sustenta que de 2017 para cá, né, houve um aumento de 45% em número de artigos que reportam o impacto das abelhas africanizadas sobre as nativas. Isso é uma coisa que a gente já tem falado há um tempo, já tem alertado sobre isso, né? E que precisamos ter bastante cuidado sobre essa questão, porque aquela história, nós temos uma corrente crescente de criadores de abelhas sem ferrão, que invariavelmente vai acabar entrando em conflito com uma outra atividade, né, de criação, que é a apicultura. E, infelizmente, assim, a grande parte dos artigos que a gente vê sobre isso, reporta sobre isso, todos eles são do exterior. Os artigos, não vejo nenhum artigo claro, específico sobre esse tipo de coisa no Brasil. Isso, no certo sentido, é muito bom para os apicultores, né? Porque não levanta poeira numa questão que é complicada. É que já existe uma corrente, né? Dos que acham que a Apis não poderia, que teria que ser banida, aquela coisa toda, mas é impossível se pensar nisso na altura que está, né? Então, essa competição existe naturalmente e precisamos conviver com ela, né? Saber como conviver com ela, né? É importante porque esses artigos chamam a nossa atenção para algumas situações que a gente só fica achando que acontece ou não acontece, né? Então, os artigos vêm referendar, vêm comprovar que essa competição existe mesmo, né? E é bom que a academia, a gente percebe que ela está crescendo na quantidade de artigos em cima de assuntos, principalmente das abelhas sem ferrão, né? Uma coisa que até pouco tempo atrás era muito pequena esses estudos, né? Esses acompanhamentos pela academia. Eu vejo assim com muito bons olhos essa crescente busca da academia em estudar as abelhas sem ferrão, né? Daí, bateu o seguinte aí, porque tem uma questão que eu acho que existem vários trabalhos sobre a questão de competição no Brasil, mas nenhuma delas são conclusivas. Mas a razão que nós temos é o seguinte: existem dois tipos de competição dentro de uma categoria lá que foi das divisões de competição. Um é chamado de competição por exploração e outra é competição por interferência. Acontece que esses estudos que se fazem no Brasil, você não vai no âmago da questão, que é você medir exatamente a quantidade de recursos que entram numa colônia em função da competição. Não tem nenhum trabalho sobre isso. Aliás, assim, tem um trabalho que é uma tese de mestrado de uma orientada minha, mas que nunca foi publicado. Eu espero que seja publicado, ela, por uma providência, publique logo. Mas, o que acontece? Pela competição, quando você vai medir, por exemplo, competição nas flores, você vê lá que as abelhas estão visitando uma determinada fonte floral, aí de repente vem uma outra abelha, e você vê que há um deslocamento, né, daquela que estava anteriormente, acaba se deslocando para outra fonte. Você vai falar assim, simplesmente que não há competição, que na verdade houve um rearranjo, né? Cada um deu sua fonte e tal. Mas isso não é o que mede o negócio. O que mede, na verdade, de fato, é saber disso o quanto que a abelha deixou de levar de alimento para a colônia. O que está entrando de alimento na colônia?
E esses trabalhos que você vê aí, esses artigos que você vê na Europa e tudo, aí, Estados Unidos, na Austrália, eles medem isso. Eles fazem essa medida. Faz a medida o que chega e faz a medida do quanto que isso interfere na reprodução do ninho. Então, essa é uma questão. A competição, ela existe, a competição, de fato. Naturalmente. Nós não temos... naturalmente, mas agora tem que pensar o seguinte: quando você começa a interferir no processo, na dinâmica populacional, ou fazendo uma apicultura intensiva, uma meliponicultura intensiva, não podemos esquecer também que as próprias criações em massa de abelha sem ferrão também pode ser prejudicial, você acaba interferindo nisso. No caso aí, o que eu acho é que não tem como você banir a apis mellifera, não tem jeito. Agora, precisava ser disciplinado. O que não pode é acontecer o que acontece hoje. Todo mundo considera a abelha apis mellifera como doméstica e por isso não tem regulamentação nenhuma. Isso é péssimo. Esse é um fator, né? Mas aí acontece. Por que eles consideram doméstica? Porque a abelha originária, que vieram da Europa, as abelhas originárias da Europa, você pode considerar como doméstica, porque é uma espécie que é um produto de seleção de 3.000 anos. Então, elas estavam adaptadas lá, né, de uma forma que você tinha como manejar aquilo sem muita interferência. Agora, quando você traz uma leva dessa variedade para cá, para o Brasil, e introduz junto uma variedade africana que não é doméstica, selvagem, simplesmente você perde o controle da domesticidade. É uma abelha, assim, é uma espécie que voa, você não tem controle, você não tem como confinar. As abelhas voam, vão para o mato, há uma hibridação genética das populações selvagens com as que estão no mapeário, então você não tem controle, não é doméstica. Não tem como ser doméstica. Tanto é que se você olhar, não tenho a quantidade, a estimativa correta, mas se você olhar, por exemplo, grande parte dos produtores, que eu sei que de criadores de abelha apis mellifera que tem no Nordeste, praticamente eu acho que há mais de 45%, 50% do plantel é renovado com enxames selvagens. Então não tem nada de doméstica nisso. Então, como você não tem controle nisso aí, você cria à vontade, sem nenhum controle, você simplesmente está prejudicando as abelhas nativas, incluindo as sem ferrão, e assim. A legislação que determina, que marca as apis como doméstica, né? Ela precisaria ser reanalisada. Eu nem sei onde que tem essa legislação que diz que é doméstica. Eu não conheço. É o senso comum que diz que é doméstica. Então o pessoal acha e pode colocar não tem nada de doméstico, né? É o que acontece aqui. Nós temos apicultura migratória aqui, por exemplo, que os apicultores estão tendo problema com apicultores, entre eles mesmos. Né? Porque os apicultores da agricultura familiar, que tem aquele plantel pequeno de criação lá, e de repente vem uma leva de nego bota 2, 3 mil ninhos no local, entendeu? Até a apis está prejudicando até as criações de apis. Inclusive, recentemente, está tendo um projeto, porque as abelhas de Fernando de Noronha, né? Elas são da espécie, vamos dizer assim, tradicionais, não, como é que a palavra seria correta? Seria dizer as originárias, né? Das italianas e europeias, né? Tá? Não estavam hibridadas ainda com as africanas, né? E está tendo um projeto de trazê-las e para fazer sair lá de Fernando de Noronha para vir, salvo algum engano, para uma universidade aqui em Minas Gerais, né, num estudo que eles estão fazendo. Até quando vão poder fazer isso com elas sendo originárias, né, sendo as originárias mesmo, né? É outro risco que pode vir a acontecer. Você chegou a ver esse trabalho? Não sei, não. Eu sei que há muitos anos atrás tinha um grupo de apicultores que queriam fazer de tudo para manter as matrizes originais. Eu não sei o que deu isso aí.
Eu, inclusive, eu acho... Lá em Noronha eles conseguiram manter, né? Então, Não, mas agora já estão pensando em trazer a de Noronha para cá. eu acho que o problema de trazer de Noronha para cá, eu acho que não é o problema. O problema é levar a selvagem daqui para lá. Aí você acaba contaminando as que estão lá. Né? Com certeza. Então, assim, realmente essa questão da legislação ela é muito séria. Esse negócio vai, algum momento vai bater no momento que a gente vai ter que tomar uma decisão e discutir isso com mais transparência, entendeu? Mas, assim, é uma coisa assim, que não é de interesse dos apicultores, do pessoal da indústria, não é interesse, porque para eles prejudica muito, porque eles vão estar sujeitos a uma série de regulamentações que eles não querem. Né? Tanto é que muitos deles mentem dizendo que as abelhas nativas, as abelhas africanizadas não provocam impacto nenhum. Então, assim, e a universidade, infelizmente, também não tem muito ajudado nesse aspecto, porque é uma questão econômica. É um poder econômico muito forte, né? A produção de mel da abelha Apis mellifera. Então, as pessoas acabam fingindo que não está acontecendo nada. Mas isso é um fato que, né, infelizmente, está acontecendo e em algum momento essa coisa vai... Mas lembrando, não é para extirpar a abelha, não é para acabar com ela. Não, muito pelo contrário. O que precisa é estabelecer uma automatização clara sobre o uso dela, sobre a presença dela. Já tinha pessoas, inclusive, defendendo usar a abelha Apis mellifera em unidade de conservação, que é um absurdo, né? Praticar apicultura numa área de reserva. Né? Você cria uma área de reserva para manter o equilíbrio lá dos ecossistemas, de repente vai implantar uma criação. Né? Até a criação de abelhas sem ferrão, teoricamente, não deve ser feita em área de reserva, né? Porque é uma criação massal que acaba prejudicando. Então é isso aí. Vamos para o próximo item? Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro para aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam.